Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja muito produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre varizes e vasinhos. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, que é o momento que você vai poder ligar para a gente, responder a nossa pergunta e interagir também, mandando sua dúvida através da nossa linha interativa. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. As varizes e os vasinhos são veias das pernas incapazes de retornar o sangue para o coração, por incapacidade de suas válvulas ou paredes que acabam dilatadas. Quando pequenas, são chamadas de vasinhos, que têm aí um baixo risco de complicações. Já as varizes podem gerar desconforto com inchaço, dores, coceira, úlceras e formação de coágulos. Os sinais de alerta para cuidar das varizes são sangramentos, formação de hematoma, que podem indicar rompimento das varizes. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Carlos Eduardo Cunha, ele que é angiologista e cirurgião vascular do Instituto de Medicina do Idoso, o IMED. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a doutora Flávia Souza Fonseca, ela que é cirurgiã vascular e especialista em ultrassonografia vascular. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra como a vendedora Luciana convive com os sintomas das varizes, como ardência, dores, cãibras e dormência, além da sensação de peso. Ela convive com tudo isso há uma década. Confira! Luciana conhece bem o problema. Afinal, já se passaram 10 anos desde a descoberta da doença. Um período marcado por muitos sintomas. Cansaço, principalmente quando eu estou na fase menstrual, aí cansa mais, um peso nas pernas. Inchaço? É inchaço também, mas não muito, é mais o cansaço mesmo e as dores. Principalmente na parte da perna, da barriga para baixo, dói tudo. O histórico familiar e o sexo do paciente influenciam bastante na hora de diagnosticar as varizes. No caso de Luciana, quase todas as mulheres da família, mas a lista de fatores de risco é bem diversificada. Minha mãe, minhas irmãs têm, minhas tias também têm problemas com varizes. Infelizmente, 3 vezes mais que o homem, né? As varizes ocorrem mais nas mulheres e 70% da população tem algum grau de varizes, ou os vasinhos ou as varizes propriamente ditas. Felizmente, a medicina está repleta de métodos para tratar varizes e vasinhos. E o avanço da tecnologia também tem feito toda a diferença. Os tratamentos, eles vão desde as medicações, o uso de meia elástica, né? Além da medicação, que é o flebotônico, e a meia elástica, nós temos os menos invasivos, que é o laser e a radiofrequência, que o tratamento é feito pelo calor. Nós queimamos a veia. Tá certo? Temos as aplicações, que é através de tanta aplicação simples, que é chamada de escleroterapia líquida, como a aplicação com espuma, que é o tratamento ecoguiado através do ultrassom, que a gente aplica espuma. E por último, a cirurgia para as varizes mais grossas, que é feito retirada daquela variz do corpo da pessoa. Eu fiz inicialmente as aplicações, né? Fiz algumas aplicações, algumas sessões, aí passei um tempo sem fazer e agora voltei a procurar novamente um médico para tratar novamente. Ok, aí veio buscar esse tratamento mais moderno. O laser agora. Okay. Já fez um test drivezinho? Foi. O que achou? Achei legal, espero que dê resultados, né? Já deu tudo certo, Luciana, mas é preciso ter em mente que são necessários alguns cuidados mesmo passando por procedimentos como esses, que realmente melhoram a qualidade de vida do paciente. Claro que uma alimentação saudável para não engordar, fazer exercício físico, né? Deixar o sedentarismo de vez, tá? Usar a meia elástica diariamente, de manhã e de tarde, o dia todo,
só retirando no final da tarde, tá? Se a pessoa sentir muito cansaço, toma uma medicação, vai no vascular e tratar esses vazios, essas varizes com cirurgião vascular. Pois bem, a gente acompanhou, né? Incomoda muito, a Luciana bem falou pra gente, mas ela procurou, né, um especialista, fez um tratamento, agora iniciou um novo tratamento e com certeza vai se sentir muito melhor. E a gente vai trazer também muitas outras dicas aqui no decorrer do nosso programa. A gente lembra, né, que é um problema que tem tratamento, o avanço da tecnologia também ajuda nesse tratamento. Daqui a pouquinho vamos saber muito mais com os especialistas convidados de hoje. Mas agora a gente quer abrir o espaço aqui do nosso programa para você participar, para você interagir. Vamos juntos construir esta edição do programa? Deixa eu dizer como é que você vai interagir. Agora vamos lançar a nossa enquete. Vamos lançar aqui a nossa pergunta de hoje para você ligar e responder a seguinte pergunta, a enquete do dia. Olha só, você acredita que o uso de gel e cremes podem eliminar, na verdade, as varizes? Você acredita que sim, eles têm uma eficácia? Sim ou não? 3424-1547 é a nossa linha interativa, está disponível a partir deste momento para você responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida sobre o tema para os nossos convidados. 3424-1547. Você tem acesso à internet? Entra na nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia, você pode acessar, responder a enquete, deixar seu depoimento, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo aqui no nosso programa. 991774828 é o nosso WhatsApp, 991774828, também está disponível. Deixa aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, falando das varizes agora, elas atingem 45% das mulheres e 30% dos homens aqui no Brasil. E ao todo, 80% dos casos têm origem familiar. Os demais estão ligados aos maus hábitos de vida. E os adultos com predisposição genética, né, eles podem apresentar os sinais, isso ainda na juventude, por volta dos 25 anos. Então, muita atenção a partir deste momento, as dicas e também as orientações sobre o tema. Vou dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los no nosso estúdio, doutora Flávia Souza Fonseca, cirurgiã vascular. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, doutora Flávia. Obrigada, bom dia. Também queria dar boas-vindas ao doutor Carlos Eduardo Cunha. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui com você de novo e com a colega. A gente viu, né, que é um problema que incomoda muita gente. Tem uma incidência maior nas mulheres, mas também esse problema afeta, né, os homens. Se tem predisposição genética, a partir dos 25 anos já começam a aparecer ali é visível, né, essas varizes, esses vasinhos, ou não? É só com esses sintomas que a gente acabou de listar, com câimbras, com dormência, que vai se desconfiar que tem algum problema ali de varizes ou vasinhos. Como é que a gente compreende isso na prática, doutor? Então, a doença venosa, ela é uma doença venosa crônica. Para ela se cronificar, obviamente, é preciso que ocorra a doença durante alguns anos. Então, é possível que ocorra desde criança, desde adolescente e vá piorando até a idade maior. Então, muita gente pergunta, pode ter varizes em criança? Sim, você pode apresentar varizes e elas podem piorar, mas normalmente os fatores de risco que se associam àquela tendência que ela tem é que ajudam mesmo o aparecimento. Então, a obesidade, múltiplas gravidez, uso de anticoncepcional, o sedentarismo, tudo isso vai se associando àquela tendência que ela realmente já tem de ter variz, e aí com essa cronicidade vai apresentando a doença mais posteriormente. Realmente é nessa época de 20 e poucos anos é que realmente elas começam a aparecer mais visivelmente e apresentar os sintomas. Mas elas podem ocorrer desde a adolescência até a idade adulta. 80% dos casos tem, né, a ligação à origem ali familiar, o fator genético predominante em 80% dos casos. Então, quem já tem, né, o caso de um pai ou uma mãe, tem que ser parente de primeiro grau para a gente desconfiar e buscar, né, sempre estar analisando se tem vasinhos ou varizes, ou pode ser de segundo grau também os parentes? Tem o histórico familiar, é um sinal de alerta. Como é que a gente compreende esse fator familiar predominante? A gente, quando vai fazer a pergunta para o paciente, não fica perguntando exatamente se é de primeiro grau ou segundo grau.
A varize, ela vai sendo muito presente naquelas pessoas nos familiares da paciente. E geralmente a história é, minha família inteira, materna e paterna tem. O que eu acho é que, e não precisa ficar naquela neurose em buscar as varizes nos familiares para saber se você vai ter. Tem que simplesmente, desde cedo, começar a ter bons hábitos. E se começar a sentir peso, cansaço, já sabendo dessa história, e buscar um especialista. Como você comentou antes, ela pode vir primeiro cansaço, depois de sintomas. Mas, de um modo geral, a queixa principal vem com o surgimento das varizes, com desconforto estético, e que pode vir já desde cedinho associado a cansaço, a peso ou só a parte estética. Mas acho que se a história presente, primeiro grau, segundo grau, em pequena ou grande quantidade, desde cedo começar com as melhoras da atividade física, da dieta, avaliar a necessidade realmente do uso de hormônio e já evitar desde cedo os outros fatores associados à genética. Esses sinais e sintomas que a gente bem listou e viu também, acompanhou, né, na reportagem a Luciana falando, esses sinais e sintomas, eles podem comprometer a qualidade de vida do paciente? Sem dúvida nenhuma. É fora a parte estética, que é o que traz muitas pacientes ao nosso consultório, essa sintomatologia de peso, cansaço nas pernas, aquela fadiga, é o que traz também o desconforto, porque o paciente vai trabalhar e não consegue passar muito tempo em pé, vai precisar de uma ajuda no profissional para poder ter melhor qualidade de vida durante o seu trabalho e até mesmo durante o seu estudo também. Esses pacientes, eles são bem orientados, né? Qual é a porta de entrada para que eles cheguem até o vascular? Geralmente é um clínico e esse clínico pode trazer uma primeira informação para esse paciente que se queixa, né, desses sintomas? Varíola dá sintomas que às vezes podem ser muito típicos, que o vascular reconhece, mas também pode confundir com outras dores, seja muscular, hérnia de disco, as dores de ciático. Então eu acho que os pacientes, eles chegam mal informados. Existe aquele mito de eu tenho doença, eu tenho problema de circulação e eles chegam mal informados. Eu acho que a grande indicação do vascular é a amiga que procurou um vascular e mandou para a gente. A sociedade está entrando agora numa campanha de divulgação justamente para mostrar à população a importância de procurar o especialista e tratar as suas varizes, porque ela tem esse gap, esse espaço sem informação para ela. Como bem ficou claro, né, das explicações que vocês trouxeram até este momento, né, a importância de se tratar, de se buscar uma ajuda específica. E a gente também explicou no começo do nosso programa que as varizes e os vasinhos são veias que estão ali na perna, né? Qual a função dessas veias, para ficar mais claro para quem está em casa? Porque todos temos veias, mas varizes e vasinhos vai depender no decorrer da nossa vida, né, doutor? Se existe ali a predisposição e outros fatores associados. Perfeito. As veias são caminhos que trazem de volta o sangue para o coração. O sangue é bombeado pelo coração, ele é levado para as estruturas, para as pernas, para todos os órgãos, através das artérias e retornam através das veias. Como eles retornam das pernas contra a gravidade, então é preciso uma ajudazinha para que ele faça essa força contra, porque a tendência é que o líquido fique mais para baixo. Então é preciso de uma ajudazinha do organismo para fazer com que essa veia, aliás, que esse sangue retorne para as veias. Dentro das veias existem estruturas chamadas válvulas que impedem que esse sangue retorne e tem uma estrutura muito importante na perna que é a bomba muscular da panturrilha, que no caminhar e no deambular e até mesmo no balançar do pé, faz com que a musculatura empurre esse sangue de volta. Por isso que é extremamente importante a prática de exercícios, não ter obesidade, cuidar bem dessa região para que esse retorno seja adequado. É por isso que é importante o controle de todos esses fatores de risco e muito bem dito por ela, é por isso que é importante que ela vá a um cirurgião vascular quando tiver esses sintomas. Porque mesmo que não seja a causa vascular, o cirurgião vai poder avaliar e levar para um profissional adequado. Mas a chance de ter uma doença vascular é muito grande, como você disse, pela grande incidência da doença na população. Doutora Flávia também falou, né, que é muito importante observar e às vezes uma vizinha que procurou um vascular, ela faz meio que essa orientação, né, a essa vizinha também que pode estar sofrendo com esse mesmo problema, mas a gente lembra que esse tratamento ele é individualizado.
Com certeza. Porque tem muitos pseudos, né, tratamentos, e isso pode atrapalhar ainda mais a situação desse paciente. Então, mesmo recebendo essa orientação, vá o quanto antes logo ao especialista. Sim. Não procurar fazer o que a vizinha está fazendo porque o médico receitou para ela. É um tratamento individualizado que vocês levam em consideração vários aspectos desse paciente. Antes da gente decidir o tratamento, eu costumo brincar com os pacientes que quem escolhe o tratamento é a veia, não é nem o médico, no caso a varize, não é nem o médico nem a paciente. Porque depois de uma conversa longa, perguntando não só os fatores pessoais, mas os familiares também, faz-se uma avaliação com ultrassom com Doppler, onde o ultrassom ele vai achar a origem desta varize. Depois vai verificar, nesse ultrassom vai ajudar a gente a ver a profundidade dessa veia, a extensão dessa veia, quais os sintomas que estão causando. Às vezes uma varize que está no meio do joelho, ela vem da virilha, e como é que a gente vai tratar, vai dar um tratamento padrão se cada veia tem um caminho para chegar lá. Então, existe uma avaliação bem complexa. Hoje a tecnologia veio para ajudar mais ainda o vascular com a realidade aumentada, que vê as varizes através da pele e para depois escolher o que vai ser feito. Quando vocês lidam, né, veem assim, algum paciente falando de um tratamento que vocês classificam que é um pseudo-tratamento, né? Só estava meio que adiando a visita daquele paciente ao especialista. Como é que vocês tratam isso no dia a dia? Isso que ela falou é muito importante, porque o que se apresenta clinicamente, o que se apresenta visualmente para o paciente, às vezes quando a gente vai estudar, não é só aquilo. Então é muito comum, como ela mesmo disse, aparecer uma veiazinha pequenininha aqui na perna, e até mesmo alguns profissionais, isso aqui a gente faz uma esclerosinha, uma secagem de vasinhos, como se fosse uma coisa simples, e na verdade não é, porque aquela doença ela tem origem em vasos mais profundos, tem origem em vasos que estão muito longe desse local, que estão em regiões muito maiores, e esse tratamento pode sim complicar a vida dela. Existem muitos tratamentos clínicos feitos por profissionais não habilitados, existem tratamentos com cremes, com medicações que não são adequadas para isso. Por isso o reforço que ela já falou. O paciente ele tem que procurar um cirurgião vascular para que se faça essa avaliação. Hoje o arsenal com o Doppler é o olho do cirurgião vascular dentro da perna da paciente. Não tem como você fazer uma avaliação vascular sem o Doppler. Você pode ter uma ideia. E geralmente quando a gente olha aquilo, você tem uma grande chance de já acertar tudo, mas o Doppler ele é fundamental para fazer o restante da avaliação. Sem o Doppler, não tem como você dar um diagnóstico final e absolutamente correto, nem estipular um tratamento adequado para aquela paciente. Então, fazer apenas uma secagem ou tomar um remédio sem fazer uma avaliação clínica completa com o Doppler, não há possibilidade. Da primeira consulta, né, da procura pelo especialista, até realizar esse exame do Doppler, demora mais ou menos quanto tempo, em média, nossa realidade aqui do estado? Eu costumo fazer na mesma hora. Faz a consulta, faz o ultrassom e programa o tratamento. Para os colegas que preferem mandar o exame para outro colega, vai depender da agenda de marcação. Aqui em Recife, eu acho que pelo menos 15 dias você vai levar para fazer esse ultrassom fora e voltar para o seu médico. Quando volta, quanto tempo mais ou menos para iniciar o tratamento? Já é de imediato ou precisa esperar um pouquinho mais? Muitas vezes o profissional já começa o tratamento no momento que você atendeu primeiro, ou com a medicação ou com a meia, porque como eu te disse, a gente pelo exame clínico e pelo exame físico, a gente já consegue ter quase uma certeza do que ele tem. Então a gente já inicia um tratamento e pede um ultrassom. No caso Flávia, ela já faz ultrassom no momento dela. Tem alguns outros profissionais que preferem mandar para outra clínica, fazer um ultrassom para depois retornar com ela. Como o paciente, por exemplo, quando vai para um traumatologista, vai fazer uma tomografia fora, como outros pacientes que precisam fazer exame laboratório, vai fazer o laboratório e depois traz. Tem profissionais que preferem e depois ele retorna. Após retornar, conclui-se o tratamento, aliás, o diagnóstico, e aí estipula-se o tratamento, que pode ser, como a doutora Ana falou ali no vídeo, pode ser apenas uma aplicação, pode ser apenas esclerose, pode ser um tratamento com laser, radiofrequência, pode ser até um tratamento cirúrgico. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre varizes e também vasinhos. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo início de semana. E a gente encontrou no blog Extra o seguinte destaque: casos de varizes aumentam no verão por causa das altas temperaturas. Pois é, de acordo com a angiologista Gina Mancini, o tempo mais quente também propicia o surgimento das varizes. Segundo a médica, o calor faz com que os vasos se dilatem. Quando as veias aumentam de tamanho, há dificuldade para conduzir o sangue dos membros inferiores de volta ao coração. E nós mulheres temos 4 vezes mais chances de ter varizes e, além do histórico familiar, o que contribui bastante são os problemas hormonais. Segundo a angiologista, o uso de anticoncepcionais e remédios para a reposição hormonal pode favorecer o aparecimento das varizes. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e algo chamou muita atenção, né? Quanto maior, né, o calor, ajuda e contribui para o aparecimento das varizes. Nesse momento agora de verão, nossa região está muito quente, a gente sabe disso. E tem alguma maneira de se prevenir, né? Quanto mais quente o ambiente, quanto mais quente o local, né, que você esteja, para não sofrer um pouco mais. Quem já tem, não aumentar o número, né, e aumentar também esses sintomas. Deve fazer o que, por exemplo? Alguma medida meio que paliativa nesse momento mais quente do ano, no verão? Doutor Carlos e doutora Flávia? O verão acontece, no que acontece no calor é que as veias dilatam. Então, por essa dilatação, acaba que aumentam os sintomas. O que a gente pode fazer de paliativo? Primeiro, eu acho que, independente de paliativo, se você tem varizes, tem que procurar seu médico para descobrir o que você pode realmente fazer. Mas o uso das meias elásticas esquenta, então é uma coisa difícil de usar, mas é levar as pernas no final do dia. Compressas geladas ajudam a diminuir os sintomas. Existem medicações que podem aliviar bastante o desconforto nessa época, mas que deve ser prescrito pelo seu médico. Os cremes, na verdade, nada mais são do que geladinhos que ajudam a refrescância e melhoram os sintomas também. Não tiram as varizes, mas melhoram o desconforto. Então, se você fala em medidas paliativas e medidas para melhorar a qualidade de vida, eu acho que essas são medidas fáceis de fazer e que podem ser feitas. Outra coisa é acabar com esse mito de que não pode operar a varize e tratar a varize no verão. Você vai ter que optar por um período sem aquela exposição do sol da praia, mas que pode procurar tratar as varizes no verão sem nenhum problema. Muita gente fala, né, de inverno e outono são as melhores épocas para tratar a varize, mas pode tratar em qualquer época do ano, né? O importante é buscar o especialista, se informar e fazer o procedimento indicado. Isso. Sim, mesmo porque no local onde a gente mora, a gente praticamente não tem verão e inverno aqui, né? A gente tem período chuvoso e não chuvoso. Então, as temperaturas altas aqui ocorrem durante todo o ano, né? A gente escutou agora, né, a notícia da internet, muita gente recorre à internet, tem a internet como fonte de pesquisa, vai lá pesquisar sobre varizes e vasinhos, mas muita atenção porque sobre este tema em específico tem muitos mitos na internet, esses mitos podem atrapalhar você que está em casa a buscar um especialista e tratar, né? Pode ser algo tão simples e de tão fácil tratamento, então preste atenção o que é verdade e o que é mito sobre varizes e vasinhos. Vamos descobrir a partir deste momento. Vamos mostrar aqui algumas afirmações, vocês nos ajudem, dizendo se é mito ou verdade, podem trazer uma explicação sobre isso. Salto alto, né, o preferido ali das mulheres, ele provoca mesmo varizes? Isso aqui é um mito ou é uma verdade? Tudo salto alto, né? O que acontece é que o salto alto, a longo prazo, ele causa um encurtamento da panturrilha. Encurta a bomba da musculatura que ajuda no retorno venoso. Então, se você for aquela pessoa sedentária e que só vive no salto alto, retamente você está buscando o surgimento das varizes. Mas se faz atividade física, se alterna o salto alto com o salto baixo, não tem por que suspender o uso do salto por causa das varizes. Aí quem buscou o tratamento, fez o tratamento adequado, fez a cirurgia, o procedimento que foi passado pelo médico, vai ficar distante muito tempo do salto alto? As mulheres que gostam, tem um período assim de colocar um pouco o salto do lado, depois da cirurgia,
e volta depois de quanto tempo, mais ou menos? Né? Olha, a regra de ouro é que o paciente procure o médico o mais rápido possível quando aparecer. Porque dependendo do estágio que ele chegar para a gente, a cirurgia vai ser mais minimamente impossível. Então hoje a gente consegue fazer microcirurgias em pacientes da alta no mesmo dia e praticamente com 4 dias já está retornando às atividades normais e até a exercícios, caminhadas. Dependendo do tipo, se for um endolaser, se for radiofrequência, se for espuma, isso aí é mais cedo ainda. Então, se ele chegar mais cedo para fazer o tratamento, a gente consegue liberar ele mais cedo e ele retorna às atividades. Agora, se ele já chegar com sinais de insuficiência venosa crônica, com varizes de grosso calibre, com sinais tudinho, pode ser que o tratamento dele seja um pouquinho mais agressivo e aí realmente ele vai ter que se ausentar durante um período maior de algumas atividades. Ok, vamos à próxima afirmação, vamos descobrir, será que é mito ou verdade que o outono e inverno, a gente falou um pouco sobre isso, né? Outono e inverno são as melhores épocas para tratar varizes e vasinhos. O ano todo pode ser tratado, né, doutor? Ele pode ser tratado Flávia? em qualquer ano, ele pode ser, a gente pode fazer o tratamento em qualquer ano. Agora, a exposição ao sol em determinados locais pode provocar esteticamente hiperpigmentação. Então ele precisa só evitar essa exposição ao sol. Por exemplo, o laser não vai ter já esse problema, ele já pode fazer o laser e não vai ter problema de exposição. Então ele já pode fazer em qualquer época, se for somente tratamento por laser. Mas o sol em si, ele prejudica como um todo para diversas doenças de pele. Então digamos assim, que ele pode fazer o tratamento tranquilo em qualquer época do ano. Se isso aqui fosse uma regra, né, doutora Flávia? Teria 2 férias no ano, doutora Flávia, porque não ia ter paciente. Mas como ele falou, a gente mora em Recife que tem verão o ano inteiro. Eu gosto de ter alguns cuidados em relação ao sol, principalmente para fazer o laser. Depois, é mais importante vir sem bronzeado do que bronzear depois. Porque o laser na pele bronzeada, ele pode queimar. É uma das contraindicações. Agora, como a marquinha e os roxos do laser duram muito poucos dias, então em uma semana já está liberado. O que acontece é que o mito do inverno é que, como o inverno é mais fresco, você tem menos necessidade de ir à praia, ou possibilidade, então é uma época legal porque você não vai estar perdendo nenhuma programação. Mas esperar a chegada do inverno para fazer o tratamento acontecer, acho que você está perdendo tempo. Hoje a gente pode adaptar. Tem curativos mais específicos pós-operatórios para te deixar e voltar ao sol mais rápido, fórmulas clareadoras para tirar esse roxo mais rápido. Eu acho que a gente pode programar isso ao longo do ano inteiro, desde que seja bem programadinho. Ok, vamos à próxima afirmação, ótima explicação. Próximo ponto, mito ou verdade? Só os idosos ou pessoas mais velhas têm varizes. Mito ou verdade? A gente falou isso, não foi? Foi. No começo, né? A doença, ela é crônica, né? Então, ela começa mais cedo e, às vezes, só vai se apresentar lá na frente. Mas o que é importante? É você detectar o mais precocemente possível e procurar o profissional especializado o mais cedo possível, para você evitar que, quando chegue nessa idade, já tenha aquela doença mais avançada. Não é isso, Quando Flávia? a gente fala em crônica a doença, né? Porque não tem cura, doutor? Ou não é nesse sentido? Quando vocês médicos falam, é uma doença crônica? Não, crônica que a gente diz é uma doença que ela tem uma longevidade, ou seja, ela tem várias etapas, ela vai se apresentando. Mas já que você levantou a bola, as varizes realmente não têm cura. Então você não se cura de varizes, você trata as varizes que você tem agora e você pode desenvolver novas varizes posteriormente em outros locais. Vou dar uma visão mais otimista da coisa. Se você hoje tem varizes e consegue fazer um tratamento onde a gente consegue uma cura hemodinâmica. O que é cura hemodinâmica? Eu vou tirar tudo que está ruim e deixar você normal de novo. Eu vou precisar de alguns anos para isso acontecer e ter varizes doentes novamente. E aí você trata novamente. Com o envelhecimento, há uma diminuição do colágeno. O colágeno também atua e atinge as paredes das veias. Então, elas também vão tendendo a envelhecer com o tempo. Para algumas pessoas que têm aquela predisposição genética, esse envelhecimento das veias começa mais cedo. Mas, ao longo da vida, mesmo quem não tenha, pela perda do colágeno, isso vai acontecer. Mas, quando você faz uma avaliação bem feita, faz um Doppler, descobre onde está a origem do problema, trata todo o problema, você vai precisar de mais tempo.
O que significa que você precisa de uma vigilância constante. Eu costumo dar o exemplo de quem tem tártaro vai ao dentista todo ano. Algumas pessoas precisam ir 2 vezes por ano. Quem tem problemas de cabelo branco, eles começam a nascer muito precoces, os homens não precisam, né? Pintar, mas as mulheres costumam pintar. Quem tem tendência mais cedo vai fazer isso mais cedo. Então, quem tem essa ideia do crônico pode ter a visão pessimista e pode ter a visão otimista. Se faz uma vigilância constante, vai estar sempre bem, sem sintoma. Eu não considero o cabelo branco um problema. Os homens não. Vamos a um próximo ponto aqui. Temos outra tela. Direito de resposta foi dada aqui ao Dr. Carlos. Vamos lá. Próximo ponto, mito ou verdade, que a musculação em excesso provoca as varizes? Tem alguma verdade aqui nessa afirmação? Eu sou uma fã da musculação e das varizes, ou para evitar as varizes, tá? Existem algumas dicas. Sempre no esforço máximo, solte o ar. Na hora que você prende a respiração, você acaba refletindo um pouco da pressão para as veias do corpo inteiro, inclusive das pernas. Isso é uma dica. Mas como a panturrilha é o coração, é o segundo coração do corpo, ela é o grande responsável pelo esvaziamento das veias da perna. Se você tem uma musculatura flácida, você tem uma contenção flácida dessa veia. Se você tem uma musculatura firme, ela é uma veia contida firmemente. E na hora que você contrai, você esvazia ela de forma melhor. Então, a forma como a gente tem a menor pressão nas veias da perna é quando a gente está fazendo atividade física. Então, acho que para todo mundo, o exercício de musculação orientado é muito importante. Uhum. E quem já tem, né, o problema e busca uma academia, pode piorar um pouco a situação desse paciente? Depende do estágio em que ele se encontra com essas varizes, entendeu? Às vezes é uma pessoa que já tem varizes, mas ele não quer tratar essas varizes ou ele não pode tratar essas varizes por algum outro problema ou não tem tempo, mas ele quer fazer academia. A gente tem que orientar bem esse exercício físico. Ele tem que procurar um profissional, porque dependendo do tipo de exercício físico pode piorar as varizes que ele já tem. Uhum. Eu não acho que musculação causa varizes, entendeu? Ela não vai provocar varizes. Algumas pessoas, quando começam a ficar muito musculosas, elas apresentam aquelas veias dilatadas, mas isso é absolutamente normal, não são varizes. Uhum. Se você tem um músculo desse tamanho e o sangue chega, tem que voltar uma quantidade X. Se esse músculo dobra de tamanho, tem que chegar mais sangue, consequentemente tem que voltar, então aquele vaso tem que aumentar. Mas não quer dizer que aquele vaso é um vaso varicoso. Uhum. Por falar em musculação, né, recebemos uma ligação de uma telespectadora que pediu para não se identificar, disse que fez recentemente uma cirurgia de varizes e queria saber a partir de quanto tempo ela pode praticar a musculação. Ela nunca praticou, teve um problema de varizes, fez a cirurgia e agora, depois da dica, né, da doutora Flávia, ela quer fazer essa atividade física, a musculação. Ela precisa ser analisada pelo médico para dizer mais ou menos daqui a quanto tempo ela vai poder ser liberada para a musculação? Se ela acabou de ser operada, só quem pode liberá-la é o cirurgião. Uhum. Para quem nunca fez, eu acho que pelo menos espere 30 dias para começar. Para quem vem em atividade regular, eu oriento que se volte com 7 dias, mas com 30% da carga que fazia. Então, vai voltar para trabalho da mente, para trabalho cardiovascular de maneira geral, e não com foco na hipertrofia muscular, na carga muscular. Isso ela vai voltar plenamente nos 30 dias de cirurgia. Ótimas explicações. Vamos a um próximo ponto. Outra pergunta aqui, né? Outra afirmação, para a gente saber se é mito ou verdade, que o anticoncepcional piora as varizes? Mito ou verdade? Principalmente se a pessoa já tem tendência a ter varizes, vai piorar. Os anticoncepcionais conjugados, que são o estrógeno e a progesterona, cada um deles tem uma ação dentro do vaso. Um faz aumentar a quantidade de vasinhos e outro provoca uma certa dilatação nos vasos. Quando a gente procura nos estudos trabalhos que comprovem realmente, que mostrem que os anticoncepcionais podem provocar varizes, a gente acha poucos trabalhos com evidência científica muito robusta, dizendo que isso realmente acontece, entendeu? Na dúvida, a gente prefere evitar o uso de anticoncepcional nessas pessoas, até mesmo pelo risco de trombose e dos outros fatores de risco, mas ainda não está muito certo isso, se ele realmente provoca o aparecimento de varizes. Uhum. A gente prefere não utilizar, não associar e prefere fazer orientações com outras terapias.
Próximo ponto, vamos conferir aqui outra afirmação. Será que é verdade ou mito que após a aplicação, né, da escleroterapia ou laser para vasinhos, não devemos expor as pernas ao sol? Falamos sobre isso também. Falamos. Cada vez de forma mais precoce. Mas a minha orientação, não existe na literatura algo realmente fiel sobre sol e pigmentação. A gente leva uma pancada e ninguém deixa de ir à praia porque tem uma pancada. Mas, como a gente está tratando para melhorar o aspecto estético, tudo que pode ser feito para essa melhoria acontecer se orienta. Então, enquanto estiverem roxos após o tratamento, seja de escleroterapia ou laser ou cirurgia, a sugestão e a orientação é que não seja feita a exposição ao sol. Desapareceu, está liberado. Próximo ponto, outra afirmação, mito ou verdade? A depilação causa varizes? Será? É verdade ou é um mito? Não, ela não causa varizes. Acontece que quando você faz depilação com cera quente, o calor que você coloca naquela região provoca uma certa vasodilatação nos vasos. Então é comum que, até mesmo porque quando a perna está com os pelinhos, você não consiga ver aqueles vasinhos lá porque eles estão meio camuflados. Quando você coloca cera quente ou outro produto quente e puxa, causa uma vasodilatação, tira aqueles pelinhos que estavam atrapalhando e aí os vasinhos vão aparecer. E a pessoa acha que foi a depilação que causou. Na verdade, os vasinhos já estavam lá e eles se tornaram mais evidentes por causa desse tipo de tratamento. Ok. Próxima afirmação, verdade ou mito? Os vasinhos, eles podem virar varizes? Mito ou verdade? Os vasinhos, eles são mais superficiais. Os vasinhos que a gente chama de telangiectasia é a dilatação dos vasinhos de pele. As varizes, elas são um pouquinho mais abaixo, são as abaixo da pele. O que acontece é que esses vasinhos geralmente são causados por varizes. É o que a gente chama de veia nutrícia ou nutridora. E que, portanto, essa é a grande solução para o tratamento dos vasinhos. Começar pela veia que alimenta, para depois chegar nos vasinhos de cima. Então, um não vira o outro. Os vasinhos, eles tendem a começam vermelhinhos, vão passando arroxeados e depois eles começam a fazer uma formação que a gente chama de cachinho de uva. Ele vai ficando mais elevado na pele. Isso é a evolução dele. Quanto mais tempo levar para tratar, mais roxo vai ficar, pior a resposta estética ao final do tratamento. Então, apareceu o vasinho, essa é a hora de tratar. Não porque vai virar variz, mas porque você vai perdendo o tempo estético de tratar a pele. Na verdade, eles não viram, eles estão juntos na maioria das vezes. E isso foi o que a gente falou no começo do programa. É fundamental que procure uma pessoa especializada, um médico especializado, um angiologista, para que se faça ultrassom e busque esse vasinho que está dando origem a esses vasinhos da pele. Porque se você fizer o tratamento só desses vasinhos e não tratar ela lá de baixo, vão aparecer novos vasinhos em outros locais. Próximo ponto, vamos aqui, antes de ir para o intervalo, um último ponto para a gente saber se é mito ou verdade, que a gravidez provoca as varizes. Essa é uma dúvida muito recorrente na internet também. A gente recebeu algumas perguntas sobre isso e a gente vai explicar agora se tem alguma verdade nessa afirmação. Gravidez provoca varizes. Precisa ter a história genética associada para considerar essa informação positiva, mas durante o período da gravidez, muitas coisas acontecem em favor das varizes. Aumenta o volume do sangue, essas veias vão dilatar mais para receber maior sangue. Os próprios hormônios atuam enfraquecendo a parede vascular. O útero, quando cresce, comprime a grande veia de retorno do sangue, então aumenta mais ainda a pressão nas pernas. Há o aumento do peso durante a gravidez, então isso também dificulta a sobrecarga nas veias. Então é uma junção de fatores, eu posso dizer que sim, gravidez é um dos fatores que desencadeia a varize. Mas também tem que ter a história familiar presente para juntar e formar essas varizes. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Você tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente sua pergunta, 3424-1547, e também você pode mandar para o nosso WhatsApp, nosso número do WhatsApp mudou, é bom que você anote, agora é o 99177-4828, 99177-4828, manda sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Vamos agora a uma rápida pausa e até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos falar um pouco mais sobre meia de compressão. Você que tem varizes ou vasinhos já ouviu falar em meias de compressão e a gente vai explicar para você também que não sabe que é uma meia que auxilia ali o sangue das pernas a circular de forma correta, aliviando assim desta maneira, né, a pressão do sangue e evita também problemas como varizes e também trombose. Mas será que qualquer pessoa pode usar esse tipo de meia? Tem alguma contraindicação? Vamos repassar aqui as dúvidas para os convidados. A gente falou sobre tratamento, falou um pouquinho também sobre essas meias de compressão, explicamos agora a função de cada uma delas. Qualquer pessoa pode utilizar essa meia de compressão para prevenir ou para tratar também a varizes e os vasinhos? Não. Ou não, doutor? Não é toda pessoa que pode usar a meia elástica. Ela tem que ser avaliada por um profissional, um angiologista, um cirurgião vascular. Ela tem que ser examinada, tem que se palpar os pulsos, tem que saber se a história dela é somente venosa, se tem arterial associado, para poder colocar a meia. E não existe a meia elástica. Existem vários tipos de meia elástica, com vários tipos de tecido, com vários tipos de graduação e com vários tipos de tamanho. Então isso é um estudo que precisa ser muito bem avaliado. E no caso, tem a diferença também da meia que a mulher usa, a meia de compressão, para a meia que o homem usa? Tem uma diferença de modelo, alguma coisa desse tipo? O mercado de meia cresce muito. Inclusive, o ano 2017 foi um ano de muito estudo sobre compressão. Hoje a ideia é que se faça com que o paciente use a meia. Então, vai adaptar àquela necessidade. Então, os homens vão ter meias caneladas, que parecem meias sociais, vão ter meias de cor social, para evitar que ele use duas meias. E se ele for para atividade física, vai ter uma meia específica com compressão de musculatura. Se for uma paciente mais idosa, vai ter uma meia mais delicada, com a compressão menor. Se for um pós-operatório, a gente vai ter uma meia de maior compressão. Então, existe mais do que masculino e feminino. Existe para cada situação. Esportiva, pós-operatório, pré-operatório, paciente que tem aquele inchaço já na primeira hora do dia, paciente que incha à tarde. Várias espessuras de tecido que vão deixar mais ou menos conforto. Então, não existe um padrão. Hoje existe uma variedade imensa de meia e que precisa saber qual a indicação para saber que meia usar. As gestantes também elas podem utilizar a meia de compressão? Tem alguma específica? Da intensidade de compressão, meio que a gente entendeu mais ou menos isso, né, doutora? Não é só o modelo, né, cor, nem o tamanho, mas também tem, né, o tipo de compressão que vai ser utilizado naquela meia. A gestante também pode utilizar esse equipamento? A gestante pode usar. No começo da gravidez, ela pode optar por meias mais curtas, porque são meias... ela está com poucas modificações do corpo ainda. A gente pode colocar uma meia até abaixo do joelho. Essa meia pode subir para a raiz de coxa. Essa meia pode, quando a barriguinha surgir, para as meias de gestante, onde tem toda uma acomodação da barriga. Você vê que não é só a meia, é que fase da gestação para ela colocar a meia. Então, ela precisa realmente, engravidou, pegar a sua orientação para saber que fase ela está e que meia ela precisa colocar. Falando ainda um pouco, né, de mitos e verdades sobre o tema. Tem uma pergunta e uma afirmação que é muito comum na internet em relação à lavagem dessa meia de compressão. É verdade ou é mito que quanto mais lava, né, quanto mais se lava essa meia, ela vai perdendo as propriedades? Tem alguma verdade nisso? Sim, óbvio. É um tecido como qualquer outro tecido. É um tecido, na verdade, muito mais elaborado, porque além do tecido de sustentação, ela também precisa do tecido elástico. Eu visitei uma vez uma fábrica o processo de entrelaçamento dos feixes tudinho, é muito complicado para que você dê compressão gradual numa meia. Você imagina que essa meia ela pode chegar até a raiz de coxa e ela precisa ter uma pressão lá embaixo de um tamanho, uma pressão aqui de outro tamanho e aqui de outro tamanho. Então o formato de se fazer isso é muito complexo. E você colocando para lavar com detergente, com tudo, com o tempo ela vai perdendo a sua utilidade. Ela tem normalmente um período máximo de 6 meses, mas dependendo do uso e da acomodação e do tratamento dela, ela pode durar até 1 ano. O ideal é que você troque no máximo com 1 ano. Ok, vamos ilustrar ainda mais aqui o nosso bate-papo. Temos algumas imagens que vamos mostrar aqui no nosso telão e vocês nos ajudem, né, a entender mais ou menos o que quer dizer cada imagem. Primeiro a gente vê ali uma veia varicosa, a varize já. Isso. A varize propriamente dita, essa veia aqui, ó, mais escura você consegue ver. E em casa, quem tem também já é perceptível, né, quando está a varize, né, na perna.
Se você for uma pessoa magra, você consegue ver uma veia, mas não necessariamente varicosa. Você pode ver uma veiazinha normal, o que as pessoas magras apresentam normalmente. Aquela dali tem uma característica de uma veia varicosa, tortuosidade, tá vendo? E pulada na pele. E essas outras imagens aqui falam de tratamentos. Vocês podem ficar à vontade para explicar para a gente, né? Primeiro aqui tem um catéter inserido na veia. Qual a funcionalidade disso? Estou mostrando um vaso e simplesmente um catéter colocado. Na do lado, começou-se a introdução de espuma. Primeira ação da espuma, ela faz um vasoespasmo. Você vê que o vaso ficou bem fininho lá em cima. Essa é a primeira ação dela. Ela fecha a parede do vaso. E à direita, a última foto à direita, já é uma imagem antiga. Esse espasmo, ele acontece imediato, mas esse afilamento mesmo da veia, ela vai se acontecendo após o passar dos dias. A espuma é uma técnica relativamente nova, a gente já pode dizer, mas já aprovada pela Anvisa, para que a gente utilize aqui no Brasil. A grande indicação da espuma são veias mais profundas na pele, porque ela pode dar pigmentação. Ela é uma técnica excelente para os pacientes que têm úlcera varicosa, porque é uma técnica minimamente invasiva que a gente consegue realizar no consultório. E tem um grande efeito porque a gente dispensa a cirurgia. Mas, como tudo tem um porém, ela nem sempre consegue oferecer um resultado estético legal. Então, quando essa veia está longe da pele, ela é muito mais bem indicada, e quando ela está muito próxima à pele, ela pode dar pigmentação. Tem que ser bem indicada para saber se vai ter o resultado que você está esperando. E a gente lembra também que esse procedimento, só quem pode fazer é o vascular, o cirurgião vascular, porque às vezes tem algumas clínicas de estéticas e quem está em casa pode ter essa dúvida, né? Será que se eu procurar uma clínica de estética eu não vou estar podendo fazer também esse procedimento? De forma nenhuma, que não, né? Em absoluto. Isso é um tratamento exclusivo de médicos, é um tratamento especializado. Lembrando que esse líquido que está sendo jogado aí dentro desse vaso, esse líquido vai para a circulação. E existem complicações que podem ocorrer se não forem bem tratadas, se não forem bem evitadas. Por isso que quando se faz, como a doutora Flávia bem falou, se faz ecoguiado. A gente faz isso com ultrassom, procurando saber onde a espuma vai e controlando a passagem dela. Porque isso pode fornecer complicações, até mesmo complicações importantes. Esse líquido, lembrando, ele vai para dentro do vaso, vai para a circulação. E esse líquido ele pode percorrer o corpo todo. Então, o profissional adequado para fazer isso é o angiologista ou o cirurgião vascular. Ok, ótima explicação. Esse aqui é o tratamento com espuma. Vamos ver agora outro tipo de tratamento que a gente bem falou aqui já no nosso programa. Esse é utilizando o laser, né, doutora Flávia? Isso. O laser, ele pode ser usado tanto para tratar as telangiectasias, que são os vasinhos de pele, como as veias nutridoras. A grande ganho do laser transdérmico, esse é o nome, na cirurgia vascular, porque ele pode substituir a cirurgia. Precisa ser feito após um ultrassom vascular, precisa ser feito com a ajuda da realidade aumentada, que é essa imagem em verde que você está vendo, que ele melhora a visualização da veia nutridora. É um procedimento que não precisa de repouso. Você sai do consultório andando direto para o trabalho. A única restrição pós-tratamento são 24 horas sem atividade física intensa. E enquanto não tiver desaparecido qualquer roxinho, evitar a exposição ao sol. Mas é um tratamento de bastante eficácia. Uma veia precisa ser tratada em média 2 vezes, então uma paciente que faz uma sessão em 2 meses, em 2 sessões em 2 meses, ele tem uma grande modificação do aspecto da perna. Mas nada é para ser feito de forma simplificada. Ele precisa ser feito, saber se, mais uma vez, como eu disse anteriormente, se a tua variz, ela responde a esse tratamento. E tudo começa com a avaliação clínica. Aí muita gente em casa, né, viu o procedimento com espuma, agora com laser é uma pergunta muito comum. Qual é o mais indicado?
qual é o mais eficaz, né, para tratar esse meu problema? Vocês escutam muito isso no dia a dia. Sim, a gente tem, como o Flávia falou logo no começo, a doença ela se apresenta de várias formas. Você tem que ser avaliado por um cirurgião vascular, por um angiologista, e ela vai indicar a melhor forma de tratamento. Isso que ela falou é muito interessante. Você pode ver pela imagem, ali no canto direito tem uma telangiectasia pequenininha. Lá, aqui, né? não, fora desse verde. A direita é vermelhinha aqui. A direita ali, ó, vermelhinha. Riscando a tela. Sim, sim. Tá vendo ali? Assim Pronto. você fala? Esse é o vaso que todo mundo vê. Mas quando a gente coloca a realidade aumentada, olha os vasões grandões que estão ali, em Aqui, preto né? ali. Isso. Esses são os vasos que a gente tem que tratar primeiro, para depois tratar os outros. E a realidade aumentada fornece isso para a gente. Fornece a avaliação de quem está nutrindo esses pequenininhos, e os dois podem ser tratados com laser. Portanto, o laser é um tratamento muito eficaz, porque vai evitar a microcirurgia daqueles vasinhos maiores e vai poder possibilitar também o tratamento desses vasinhos aí. Por isso, o angiologista ou o cirurgião vascular especialista nisso daí é a pessoa mais indicada para isso, porque ele vai saber reconhecer tanto os vasinhos pequenininhos que são de pele, que podem parecer estéticos, mas quando a gente coloca a realidade aumentada, na verdade não são apenas estéticos. Eles têm uma nutridora embaixo com indicação de tratamento também. Mas respondendo a tua pergunta em relação a, e aí, eu vou querer espuma ou eu vou querer laser? De novo, tudo infelizmente ou felizmente começa com ultrassom. Então, se a paciente ela tem, a primeira queixa dela é estética, a gente já não vai para espuma. Se a paciente chega para mim e faz, eu falo, ó, seu caso é cirúrgico, ela, cirurgia de jeito nenhum, prefiro a espuma. E eu falo, você está sujeita à pigmentação, se ela por acaso ocorrer? Sim, indicamos a cirurgia. Então, é muito mais do que, eu vim aqui para fazer a espuma. Que tratamento te serve? Não é uma receita de bolo, né? Onde começa a tua variz? Às vezes, para a gente tratar simplesmente um vasinho no joelho, precisamos tratar a safena, porque está vendo um refluxo lá da virilha, fazendo uma veia grossa todinha percorrer a coxa. Então, eu preciso primeiro tratar a safena, seja com endolaser, seja com espuma ou cirurgia convencional, para conseguir tirar a pressão daquele vaso e tratar. Eu digo, quanto mais eu estudo, mais descubro como é complexo tratar a variz e como é difícil, porque a gente hoje tem muitas armas. A paciente quer saber o seguinte, quanto tempo ela vai ficar sem trabalhar, ficar sem tomar sol, de forma sem sintomas, mais bonita e mais rápido. Então, a gente tem esse arsenal de terapêuticas hoje e, dependendo de cada caso, é que a gente vai escolher que técnica escolher. Nessa próxima imagem que a gente vai mostrar a partir deste momento, a gente quer destacar que o problema é sério, precisa de um tratamento específico para não gerar trombose, né, doutora? A gente vai mostrar aqui essa questão da trombose. A trombose é quando a gente relaxa e não cuida, mesmo sabendo que aquela variz está crescendo, está trazendo alguns sintomas, né? A gente sabe que precisa de um tratamento e negligencia. Se a gente negligencia, automaticamente pode gerar uma trombose? Seria mais ou menos assim? A grosso modo explicando, a gente vê aqui o destaque, né? Tirou aqui a veia e mostrou aqui para você que está em casa. Aqui é a trombose propriamente dita? Seria assim, doutora? Explica aqui para a gente, por favor. Eu acho que essa imagem aqui está mostrando, você está vendo duas setinhas ali, azuis comprimindo o vaso, duas setinhas azuis, uma de cada lado, isso. Essas setinhas estão mostrando um vaso normal, onde tem a válvula e o sangue vindo de baixo para cima, retornando ao coração, e as setinhas evidenciam a musculatura comprimindo o vaso e ajudando esse sangue a retornar. É uma foto de um vaso normal, o sangue está passando pela válvula, isso, e ele não vai retornar. Perfeito. Do lado direito, você está vendo que as válvulas estão afastadas, ou seja, o sangue que sobe pode retornar, provocando aquela retenção e a formação de trombo perto das válvulas, que é aquele acúmulo aquele coágulo ali, aquele acúmulo de... Esse acúmulo Isso, aqui, exatamente. Né? Essa aí é a trombose. E a outra imagem mostra esse trombo se desgarrando e seguindo pela veia. Isso. Isso aí do lado esquerdo é uma trombose e do lado direito é a forma do tromboembolismo, ou seja, o desgarramento do trombo que inevitavelmente vai parar no pulmão, causando uma embolia pulmonar, que é uma doença grave e fatal em até 50% dos casos. A trombose não ocorre simplesmente porque você tem varizes. A trombose ocorre por um desequilíbrio dos fatores
da coagulação, uma lesão da veia, uma velocidade modificada da circulação sanguínea. O que acontece é que varizes, elas são uma das causas para o desenvolvimento da trombose. Os pacientes que têm varizes têm mais chance de ter trombose, mas não necessariamente todo mundo que tem varizes vai ter trombose. Existem as alterações de coagulação genéticas transmitidas aí ao longo da família, que a gente chama das trombofilias. Existem outros fatores como o uso de hormônio, como o sedentarismo, a obesidade. São fatores que se somam à formação, à possibilidade de desenvolver a trombose, não varize por si só. Ok. Explicado aqui essa tela, a gente tem muitas participações através do nosso WhatsApp. Vamos começar a repassar essas dúvidas aqui dos telespectadores para os nossos convidados. Tem muita gente participando. Vamos ver de quem é aqui a primeira pergunta. É Francisca de Souza, ela que é de Abreu e Lima. Inácia Francisca de Souza. Ela diz que é diabética, toma insulina 4 vezes ao dia, né? Ela tem polineuropatia nas pernas, toma medicação para má circulação. Ela fala aqui o nome das medicações que a gente não pode falar. Também toma medicação para os nervos dos pés, das pernas. Ela disse, mas sente, né, muitas dores nas pernas, um inchaço também constante. Ela pergunta se é perigoso, né, isso que ela listou. Tem diabetes, toma insulina, tem problema de má circulação, toma medicação também para os nervos das pernas e dos pés, mas ela ainda, apesar de tomar tudo isso, ela ainda sente muitas dores nas pernas e um inchaço constante. É algo perigoso? Ela tem, por causa da diabetes, ela desenvolveu uma complicação da diabetes, que é a polineuropatia, que é uma lesão que a diabetes causa nos nervinhos que dão sensibilidade nos pés. Por isso ela não tem a sensibilidade adequada e às vezes até mesmo a sensação de furadas, de fisgadas nos pés. Para isso ela precisa tomar essa medicação. E o edema, esse assim é o assunto nosso, provavelmente por uma insuficiência venosa, ela tem a indicação sim de ser avaliada por um angiologista, porque a diabetes também, ela pode acometer artérias. Se ela tiver pulsos diminuídos, se ela tiver doença arterial, talvez ela não possa usar uma meia elástica para diminuir esse edema. A próxima dúvida é da Cristiane, ela que mora em São Lourenço da Mata, tem 41 anos, disse que daqui a alguns dias vai completar 42 anos. Ela diz que tem os vasinhos e varizes, isso atrás da coxa. Como é que eu posso cuidar? Ela fala que não dói, trabalhou por quase 5 anos, né, em pé e não teve ainda filho. Pode piorar essa situação que ela descreveu, os vasinhos e as varizes atrás da coxa? Trabalhou muito tempo em pé, não sente dor ainda, né? Não tem filhos, pode piorar a situação dela? Pode piorar. Inclusive, um outro mito que existe é... Deixa eu ter meus filhos primeiro para depois tratar as varizes. Como essas varizes elas vão piorando, a gente pode fazer com que você entre na gestação de forma saudável. Então, mesmo que não cause sintomas para ela, porque às vezes as doenças iniciais não causam mesmo sintomas, ela devia tratar para ela evitar a progressão. Hoje a palavra prevenção, acho que é uma palavra que todos devemos usar. E ela devia tratar para prevenir que essa piora aconteça. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Atenção, você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção e boa sorte. Vamos logo ao que interessa, vamos conferir aqui no nosso telão as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Olha só. 10 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo. A opção é para estágio. São 10 oportunidades. Ensino superior incompleto, experiência não exigida, salário R$ 550. Lembrando que é estágio, né? São 10 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo. R$ 550 é o salário, experiência não exigida. Vamos a um próximo ponto. Outra vaga, olha só, agora tem uma vaga para montador de móveis de madeira.
Exigência que você tenha ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 954 é o salário, uma vaga para montador de móveis de madeira. Vamos conferir juntos agora mais oportunidades de trabalho. Olha só, próxima oportunidade são 2 vagas para auxiliar de linha de produção. 2 oportunidades, auxiliar de linha de produção, ensino médio completo, é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$ 954. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, desejo a você boa sorte. E agora a gente segue aqui no programa falando sobre varizes, vasinhos. Tem muita gente participando, muita gente deixou perguntas. Vamos conferir as perguntas que chegaram através da linha interativa. Ana Maria de Itamaracá tem 52 anos e quer saber o seguinte. Ela disse que fez cirurgia de varizes há 10 anos, mas há 4 meses sinto muitas dores e queimação nas pernas. Pode ter relação com as varizes? Que a gente poderia responder. Como a gente tinha falado anteriormente, é uma doença que não tem cura. Então, 10 anos é um tempo suficiente para ela ter o surgimento de outras varizes. Ela precisa voltar ao colega para verificar novamente a situação que ela se encontra. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra participação. Lucila, Martins, de Beberibe, 62 anos. Ela disse que faz aplicações para o tratamento de varizes, mas as pessoas comentam que normalmente elas voltam. Isso é verdade? Lucila, as varizes que se faz aplicação, elas não voltam. Você faz a aplicação, aquelas ali somem. O que aparecem são novas varizes em outros locais. Mas o importante é você, como a gente falou no início, essas varizezinhas superficiais que a gente faz a aplicação, elas têm aquela origem daquele vasinho maior lá embaixo. Tem que ser tratado aquele vasinho lá embaixo, porque se ele não for tratado corretamente, lá em cima vão aparecer novas varizes, sim, nesse mesmo local. Ok, vamos ver de quem é a próxima participação agora através do nosso WhatsApp. O próximo a participar é o Paulo. Ele diz que sente muitas dores nas pernas. Quer saber se tem alguma coisa a ver com varizes, que ele aprendeu aqui no programa, que as varizes também podem aparecer em homens. Em menor proporção, mas aparecem também. E essas dores que Paulo está sentindo, essas dores, elas devem ser investigadas? Podem ter alguma relação com varizes? Dor de causa vascular venosa, ela é uma dor pesada, cansada, que ocorre mais ou menos do meio para o final da tarde. Pode estar associada a inchaço. Então, se o que ele está sentindo é algo parecido com isso, em primeiro lugar que ele tem que ir procurar um cirurgião vascular. Mas dores na face posterior da coxa, que corre para o glúteo, dor tipo queimação. A gente tem que pensar em causas de origem da coluna, de hérnia de disco. Então, tem dor na perna, precisa passar pela avaliação, porque é possível que ele tenha algo vascular sim. Ok, a dúvida agora é da Miriam, ela que mora no R7, na Várzea. Ela fala que apareceu uma veia no lado esquerdo do ovário. É uma veia muito grossa e cresceu bastante depois da gravidez. Diz que cresceu bastante depois da gravidez. A ginecologista pediu para ela procurar um vascular. O que é que pode ser? Se ela já fez provavelmente foi um ultrassom que detectou isso, provavelmente deve ter sido um médico especialista já pensando em alguma variz pélvica. A pelve também é local de varizes, pode ocorrer, pode dar sintomatologia e geralmente ocorre sim depois de gravidez. É possível sim que ela tenha varizes pélvicas e ela precisa ser tratada. A dúvida agora é da Silvânia, da Várzea também. Ela quer saber se as varizes provocam manchas, porque ela fala que tem muitas manchas escuras próximas às varizes que ela tem, O que é que eu devo fazer? Ela fala que o assunto está muito interessante, está aprendendo bastante com os profissionais que estão hoje no programa. A Silvânia. A variz, ela causa um acúmulo de sangue na pele. E esse acúmulo pode realmente causar pigmentação.
Isso é um fator importante. Pacientes que estão já com essa mancha, elas estão passando do tempo de procurar o especialista. Se tivesse feito isso de forma mais precoce, essa mancha não existiria. Também podem haver manchas de tratamento mal sucedido. Profissional que fez, focou no tratamento do vasinho, esqueceu a variz nutridora e isso realmente aumenta a chance de manchar. Então, ela pode estar em qualquer estágio e ter a mancha causada por isso. Próxima participação, a pessoa não se identificou, mas fala que a mãe, né, está com os pés inchados e também com muitas dores. O médico passou uma meia de compressão de 3/4. Queria saber, né, se ela pode ser comprada, se pode ser comprada uma meia calça. A mãe dela tem 59 anos. O médico passou uma meia de 3/4 e ela queria saber se pode comprar uma meia calça. Pronto, é aquela discussão que a gente fez. Existem meias de várias graduações, de suave, de média, de alta compressão. Existem meias de vários tamanhos, 3/4, 7/8, meia calça. É preciso saber primeiro se o profissional que passou a meia para ela foi um angiologista, ele deve ter a orientação de indicar para realmente 3/4. Muita gente acha que quando aparecem aquelas vasinhos na coxa, ela precisa usar a 7/8, que é aquela grandona, para meia comprimir a coxa também, porque tem aquelas varizes. Não é assim, não é bem assim. Pode ter indicação ou não. Normalmente, a meia não tem indicação de comprimir as varizes. Ela tem principalmente o efeito de melhorar a performance da panturrilha. Esse é o objetivo principal da meia. Mas tem outros objetivos também. Então, se ela teve realmente essa indicação no 3/4 e foi por um angiologista ou cirurgião vascular, eu acredito que a indicação tenha sido mesmo essa. Próxima participação agora é da Regina, ela mora em Igaraçu. Ela fala que tem varizes desde os 14 anos, hoje ela tem 40 anos de idade. Ela fala que o tratamento não está, né, cabendo no orçamento dela. O tratamento para ela hoje é considerado um pouco caro. Não conseguiu tratamento pelo SUS. Vocês conhecem algum tratamento pelo SUS de varizes e vasinhos que poderiam dizer para nossa telespectadora Regina de Igaraçu? Olha, como vários hospitais do SUS têm a formação de médicos residentes e eles precisam passar por essa formação também, dentro de alguns hospitais existe um módulo em que se faz algumas aplicações, se faz escleroterapia para fazer parte da formação do médico de residente. Mas não é comum porque hoje em dia existe muita... as pessoas acham que aquilo, por ser estético, que na verdade não é apenas estético, não deve ser coberto pelo SUS. Isso é um mito, isso tem que acabar. Essas varizes aí não são simplesmente ou só estéticas. Essas varizes têm uma origem, elas podem piorar, elas podem dar queimação, elas podem ter origem de vasos maiores lá dentro. Então a gente não pode considerar isso como um procedimento estético apenas. Ela tem que ser tratada como uma doença venosa e ela tem que procurar um profissional adequado. No SUS é um pouquinho complicado porque a quantidade de outras doenças que aparecem para o SUS é muito grande. Então é difícil você colocar dentro da grade de formação dos profissionais um espaço para esse tipo de aplicação. Mas em alguns locais, em alguns hospitais, eu sei que fazem, por exemplo, no Barão de Lucena, no Agamenon Magalhães, se não me engano, também faz, no Hospital das Clínicas também faz, numa quantidade bem restrita, mas pode ser feito também. Daqui a algum tempo no IMIP, com a doutora Flávia também. São casos mais graves lá. Ok, vamos agora ao próximo ponto. Outra pergunta, na verdade. Chegou outra dúvida através da linha interativa. A gente vai conferir de quem é a pergunta. É da Naída Silva, de Campo Grande. Tem 84 anos. Ela fala o seguinte: preciso fazer a cirurgia de varizes, mas a médica disse que não é recomendado por conta da minha idade. Não posso fazer realmente? 84 anos, Naída Silva, de Campo Grande. Um grande limitante para a cirurgia de varizes nessa idade é a pele. Como as varizes estão abaixo da pele, a gente tem que traumatizar a pele para tirar essas varizes. E esses pacientes têm a pele muito fininha e de cicatrização muito difícil. Então, independente de falar assim, simplesmente pela idade dela, precisaria fazer uma avaliação clínica para ver se ela supera aquela balança do risco-benefício. Se o risco for de fazer mais traumas na pele do que tirar as varizes, ou se ela tiver com condição clínica inadequada, ela realmente não deve fazer a cirurgia.
Ok, vamos conferir agora de quem é a próxima participação. A próxima pergunta é da Cleide, né? Cleide Bezerra, de Tegipió, tem 64 anos. Ela disse que fez a cirurgia de varizes há alguns meses e está sentindo câimbras, isso nas panturrilhas. Pode ter relação com o surgimento de novas varizes, essas câimbras que ela está sentindo após essa cirurgia? Pode ser pelas varizes, mas pode ser também por vários outros motivos. Ela já tem 64 anos de idade, existe a possibilidade de ter doença osteoarticular, de ter doença tendinosa, de ter doença até mesmo arterial. Então a cãibra, ela não é uma característica muito específica da varize, ela tem várias outras origens, entendeu? Se ela foi tratada de varize, provavelmente essa cãibra não é por causa das varizes. Muito provavelmente, ela tem que pesquisar outra causa. Okay. Nesse calor, minha sugestão, hidratação. Ajuda a aliviar as câimbras. O Iara, agora a participação da Iara, ela gostaria de saber se a pessoa que faz tratamento para tirar os vasinhos, né, os vasos, há possibilidade de voltar ou não? Como a gente falou antes, não tem aquela cura. Focar na veia nutridora, depois nos vasinhos, e uma vigilância constante. Acho que esse é o segredo. Próxima pergunta, não tem identificação, mas quer saber o seguinte: quem já teve trombose, quais os cuidados após a suspensão do Marevan? É uma medicação? É um anticoagulante. É. Quem já teve a trombose, os cuidados após a suspensão do Marevan? A trombose às vezes causa uma síndrome que a gente chama de síndrome pós-trombótica. Então, que resulta em inchaço, em dor na perna, e que algumas vezes o médico sugere que ela use a meia para sempre, para evitar esse inchaço, para melhorar esse desconforto pós-trombose. Participação agora é da Girlene, ela que mora em Igaraçu. Ela diz que tem muitas varizes, porém elas não incomodam. Ela queria saber, né? Tem a ver por conta que eu sou mãe e não devo me preocupar porque não estão me incomodando ainda? É uma pergunta semelhante, a que foi agora há pouco. A gente conversou isso, né? Quanto mais tempo ela deixar, mais a doença vai passando os estágios. Então, se ela tem aquelas varizes pequenininhas de pele, essas varizes com certeza vão se tornar varizes de grosso, de médio calibre posteriormente. Quanto mais você postergar, mais o tratamento vai ser diferente. No início, agora, você pode fazer um determinado tratamento. Posteriormente, se isso piorar, esse tratamento vai ser muito mais agressivo. Ok, vamos ver de quem é a próxima participação. Tem aqui a participação da doutora Ana Carolina. Ela disse que está acompanhando o programa, quer parabenizar aos colegas vasculares. Ótima entrevista, a gente agradece aqui e repassa o elogio aos doutores. Doutora Ana Carolina está ligadinha aqui no nosso programa, parabenizando aos colegas vasculares. Deve ser a Ana que fez aquela reportagem inicial. Exato. Vamos seguir aqui com mais participações. Outra pergunta que chegou através do nosso WhatsApp. A pessoa tem 59 anos, diz que foi o angiologista e passou um determinado tipo de meia de compressão e queria comprar outro. Não, se o médico passou, tem que comprar o que ele indicou. Tem um motivo para isso. Tem que ser bem rígido para isso, né, doutor? Vamos lá ver aqui, outra participação, vamos ver de quem é agora. É outra pessoa participando, mandando algumas fotos, né, dizendo que o caso dela é questão de genética. Ela tem muita vergonha de sair de casa sem saia, porque é muito visível, né, as varizes. A gente vê aqui pelas fotografias, a gente não pode mostrar as fotos, mas que a orientação que a gente repassa é que procure um especialista, né? Por mais vergonha que ela tenha, ela precisa tratar. Não tem cura, mas tem tratamento, e o tratamento devolve a qualidade de vida desse paciente. Isso. Até mesmo porque as varizes, elas não se apresentam inicialmente com manchas. Elas têm um comecinho que não tem mancha e depois as manchas vão aparecendo. Então, qual é a mensagem aí? Vá antes de aparecer as manchas. Outra participação agora, Débora, também de Igaraçu, tem 20 anos, tem muitas dores nas pernas, nos pés também, como se tivesse, como se fosse uma queimação. Pode ser sinal de algum problema como varize? Essa queimação nas pernas? Pode. O inchaço causa queimação nas pernas. Queimação não é uma queixa específica vascular venosa. Queimação pode também estar associada com algumas doenças neurológicas. Mas queimação é um dos sintomas que pode acontecer, tanto nos vasinhos como nos pés, principalmente no final do dia decorrente disso. Uma dúvida agora para a gente responder de forma bem rápida, nosso tempo está corrido. A Ivanete de Jaboatão quer saber o seguinte, em relação ao investimento a se fazer, né, quando se trata de uma aplicação a laser, é um investimento muito alto? Eu acredito que é compensador, né?
Mas vamos responder a Ivanete. É um investimento alto quando se trata de um procedimento com laser? Depende da quantidade de varizes que ela tem. Uma técnica de laser, ela é cobrada, vamos dizer assim, pelo número de disparos de laser. Então, se ela tem uma área muito grande, ela pode ter um tratamento mais caro, sim. Mas acredito que, por não ter parada para o trabalho, por não ter internação, por não ter anestesia, é uma técnica que vale a pena ser pensada, em virtude da praticidade. Vou pedir licença aos convidados para a gente conferir agora o resultado da nossa enquete. A gente fez a seguinte pergunta no começo do programa. Você acredita que o uso de gel e cremes podem eliminar as varizes? Olha só o resultado da enquete. Vamos conferir. 22% das pessoas que ligaram, participaram, disseram que sim, que acreditam, né, que o uso do gel e cremes podem eliminar as varizes. 78% falam que não acreditam. Que bom, né, que esse percentual foi tão significativo em relação a esses cremes que oferece, às vezes PC dos tratamentos. Eu acho que vocês gostaram desse resultado. Mais ou menos, vamos focar nesses 22%. Atenção para os 22%. Não seca a variz, não some nem nada. Você tem que procurar um especialista. Ok, estamos agora na reta final do programa. É o momento de agradecer aos convidados e abrir um espaço para as considerações finais. Queria agradecer a doutora Flávia Souza Fonseca, cirurgiã vascular, ela que é angiologista, especialista em ultrassonografia vascular. Doutora Flávia, fique à vontade para o último recado, considerações finais. O recado é que a palavra mágica é prevenção. E vamos tratar tudo do mais cedo possível. Não esqueçam de praticar atividade física, que é importantíssimo para o preparo da bomba muscular e vai te ajudar a evitar o surgimento dessas varizes. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Flávia. Também queria agradecer ao doutor Carlos Eduardo Cunha, ele que é cirurgião vascular, angiologista do Instituto de Medicina do Idoso, o IMED. Doutor, muito obrigado. Considerações finais, também pode ficar à vontade. Foi um prazer estar aqui com a colega Flávia, com você, com todos os seus ouvintes. O programa é importantíssimo para mostrar a seriedade da doença. A gente passou esse tempo todinho aqui e mostrou que não é apenas um vasinho. É uma doença e ela tem que ser tratada por um profissional adequado. O que está em jogo é a sua saúde, é a sua pele, é o seu corpo. Trate com um profissional adequado. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!